Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 10, refração da luz. Então, essa é a segunda aula dessa semana. Bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Vamos falar sobre lâminas de faces paralelas. Então, você tem um material, que pode ser um vidro, por exemplo, e ele está imerso no ar, ou seja, do lado de fora, a gente tem o ar que tem um índice de refração geralmente menor, menos refringente. E a lâmina tem um material mais refringente. Então, a gente tem um raio de luz que, ao vir do ar, ele vem, tem incidência aqui. Ao passar do ar para o vidro, para a lâmina, ele vai sofrer um desvio. Então, aqui ele vai apresentar um ângulo com relação à direção normal. Quando ele for fazer a refração lá na segunda face, ele vai voltar a ter a mesma direção que ele tinha antes. Só que agora, o que acontece? Houve um desvio lateral, esse desenho aqui, tá bom? Então, com a construção do desenho aqui, a gente vai pegar alguns pontos de referência, tá bom? Vamos analisar o triângulo IG e linha, onde I é esse ponto de incidência na primeira face, o G tá aqui no prolongamento do raio de luz, e o I' é aqui onde há refração na segunda face. Então, desse triângulo, a gente tem que o seno do ângulo I menos R vai ser D sobre I'. Então, quem é o ângulo I menos R? Bom, se aqui a gente tem o I com relação ao normal, no prolongamento aqui, a gente também tem o I. Tudo isso daqui é I. Como esse pequenininho é R, então, essa parte que complementa aqui vai ser o I menos R, tá bom? Então, seno desse ângulo vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é o D e a hipotenusa é essa reta I'. A próxima referência que a gente vai usar é o triângulo INI'. Então, I é o ponto na primeira face, N tá aqui da outra face, tá? Então, a distância I e N é a espessura da lâmina. E linha é aqui, onde tem a refração na segunda face. E aí, a gente vai usar o cosseno do ângulo R. O ângulo R é esse ângulo aqui. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, a espessura da lâmina, que tá aqui, essa distância, sobre a hipotenusa, que é justamente essa reta I e linha, tá? A hipotenusa, ela tá sempre de frente o ângulo de 90 graus. Com essas relações, a gente consegue estabelecer uma relação entre esses ângulos I e R, onde I é incidência na primeira face e R é incidência na primeira face. É o ângulo do raio refratado na primeira face. O D vai ser o deslocamento lateral, o desvio lateral, e o E é a espessura da lâmina, tá? A gente só igualou aqui, ó, essas duas retas para chegar nessa expressão aqui, tá bom? Eu isolei o I e linha nas duas e igualei. Então, a gente tem que o desvio lateral, o D, vai ser a espessura da lâmina vezes o seno do ângulo, que é a diferença da incidência menos o ângulo de refração na primeira face, dividido pelo cosseno do ângulo de refração na primeira face, tá bom? Então, veja aqui que a gente vai usar bastante trigonometria, tá? Então, desvio lateral é o desvio que o raio de luz sofreu ao passar
ao sofrer a refração na primeira face, depois voltar para o ar, sofrendo outra refração na segunda face. Isso é para lâminas paralelas, tá? As faces aqui são paralelas, então é um retângulozinho, ok? Agora, se a gente tem o prisma, o desvio que a gente vai analisar é um desvio angular, não é lateral. Então, olha só, o problema aqui é o seguinte: o raio de luz está incidindo aqui na primeira face. Esse primeiro ângulo vai ser incidência 1, tá? O prisma, ele vai ter um índice de refração diferente do ar, geralmente mais refringente, ou seja, a luz é mais devagar lá. E o ar é menos refringente. Então, aqui, esse raio de luz, ele sofre um desvio. Então, ele vem aqui. Se fosse em linha reta, ele prosseguiria aqui. Então, o ângulo em relação ao normal aqui, onde ele sofreu a primeira refração, a refração na primeira face, vai ser R1. E aí, ele vai chegar na outra face, olha só, com um ângulo diferente. É outra normal, então é outro ângulo de incidência. Na segunda face, como está dentro do prisma, aqui a notação colocou R2. E aí, ele vai sofrer refração e vai ter agora esse ângulo aqui, I2. Então, veja, ele estava aqui inclinado para cima, indo da esquerda para a direita, agora ele está indo da esquerda para a direita, só que mais embaixo. Então, se você comparar essa direção aqui do I1 com essa direção aqui do I2, você tem esse delta. Esse delta é o que a gente vai chamar de desvio angular total, tá bom? Então, analisando as propriedades trigonométricas, a gente consegue achar as relações aqui da seguinte maneira. A gente precisa definir algo que é muito importante, que é o ângulo de refringência. Então, o ângulo de refringência é o ângulo entre as faces que o raio de luz está atravessando. Então, o raio de luz está atravessando esta face aqui e depois ele sai por esta. Então, esse A aqui é o ângulo de refringência do prisma, tá bom? E a gente vê o seguinte: aqui a gente tem um triângulo em azul mais clarinho, né? E ele tá dando os ângulos, as diferenças, os desvios angulares em cada face. O primeiro desvio, ele chamou de delta 1. O segundo desvio, lá na outra face, depois que o raio refratou de novo, é o delta 2, tá? Então, a gente tem que ter aqui que delta 1 mais delta 2 mais isso daqui tem que ser 180 graus, tá? Então, olha só. Já defini I1, R1, R2, I2, delta 1, delta 2. Vamos definir também o desvio angular total com base nos desvios em cada face, tá? Então, o desvio angular total, ele é a soma dos dois desvios. O primeiro sofrido na primeira face e o segundo aqui, na segunda face. Por que ele tá fazendo reta? Eu não quero reta. Bom, o delta 1, aqui na primeira face, a gente vê que ele é I1 menos R1. Como assim, professora? Bom, perceba que aqui na direção normal, a gente tem a direção normal e a face. Então, aqui o I1 é um ângulo oposto pelo vértice a esse daqui, ó. Então, tudo isso aqui é I1, tá? Por isso que a gente pode escrever o delta 1 como I1 menos R1. E a mesma coisa aqui pro R2. Você tem a normal e a face. Então, você tem que o I2
o I2 é esse aqui. Então, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Então, isso tudo aqui é o I2. Por isso que o ΔH é o I2 menos R2. Então, dessa maneira, a gente tem ainda que o ângulo de refringência A, ele é a soma de R1 e R2. Então, combinando, a gente tem que o delta é o ΔH1 mais ΔH2. Eu posso escrever ΔH1 e ΔH2 como sendo I1 menos R1 e I2 menos R2. Só que eu posso tirar os R's aqui, ó, e substituir por menos A, que é o ângulo de refringência. Então, veja bem, quais são os dados importantes aqui? Você tem que conhecer a incidência na primeira face e determinar aqui as refrações, qual que vai ser esse ângulo aqui também na segunda face, tá? Geralmente o exercício informa quem que é esse ângulo de refringência e os índices de refração, e ele pede o desvio angular total desse raio de luz nesse prisma, que é o delta, ok? Então, essa aqui é uma relação muito importante no desvio angular total. Agora, a gente chama de desvio angular mínimo a menor diferença possível dos ângulos do desvio, que é exatamente quando a gente tem que o R1 e o R2, a soma deles fornece o ângulo de refringência. Então, quando I1 e I2 têm o mesmo valor, a gente tem que o desvio mínimo vai ser 2I menos 2R, ou seja, a diferença do dobro do ângulo com que ele entra e que ele sai no prisma e os ângulos de refração lá dentro. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter que o ângulo de incidência na primeira face vai ser igual ao ângulo de saída na segunda face. Nessa situação, os ângulos R1 e R2, lá dentro do prisma, eles são iguais, tá bom? Então, essa aqui é a relação para o desvio angular mínimo, mas só vai acontecer quando I1 for igual a I2. Tranquilinho? Bom, então vimos o desvio lateral nas lâminas de faces paralelas, o desvio angular e o desvio angular mínimo no prisma óptico. Falando um pouquinho sobre decomposição e dispersão da luz branca, né? A gente já falou que cada cor do espectro eletromagnético tem um comprimento de onda, né? Então, isso aí não é novidade pra gente. Aqui, qual que é a relação? Em diferentes materiais, diferentes comprimentos de ondas vão apresentar diferentes índices de refração, ou seja, cada cor vai sofrer um desvio, vai sofrer uma mudança na sua velocidade. Então, olha só, pegando o raio de luz vindo daqui, a gente vê que quem sofreu o menor desvio foi o vermelho. E quem sofreu o maior desvio foi o violeta. Ou seja, para o vermelho o índice de refração é menor. Para o violeta o índice de refração é maior. Então, existe uma correlação entre o comprimento de onda e o desvio, tá? Essa relação aqui a gente vai estudar lá em ondulatória, mas eu já gostaria de comentar aqui, porque a gente vê matematicamente a relação entre o índice de refração, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor o índice de refração. Então, veja, o vermelho é o que tem o maior comprimento de onda e ele tem o menor índice de refração, tá bom? Essa letrinha aqui é o lambda, representa comprimento de onda. E esse Fzinho aqui é frequência.
Mas por enquanto a gente não está trabalhando com isso, né? A gente está usando F para distância focal nos espelhos. Natureza da luz. A gente já discutiu um pouquinho antes, mas eu vou relembrar aqui que o Huygens, né? Esse cara aqui foi um dos que defenderam a teoria ondulatória, em que a luz ela se propaga como uma onda e ela perturba o meio que eles entendiam como éter, né? Eles achavam que era uma perturbação nesse éter. E essa teoria ela ganhou mais força só lá em 1800, por causa do experimento da fenda dupla de Young. E aí quem defendia a teoria corpuscular foi Newton, e ele até conseguia explicar um pouco da reflexão, mas a refração deixava um pouco a desejar, apesar de que ele foi que demonstrou a decomposição da luz branca, né? Daí a gente já discutiu nas aulas anteriores que pelo princípio da complementariedade, a luz ela vai ter caráter ondulatório quando se tratar de fenômenos em que não há transferência de energia, como reflexão, refração, difração, polarização. Esse experimento da fenda dupla é de difração. E a luz vai apresentar característica corpuscular quando houver transferência de energia, que é o efeito fotoelétrico ou absorção, tá bom? E uma curiosidade, pergunto, quantas cores tem o arco-íris? Vou deixar uma tirinha aqui para vocês lerem, tá? E a ideia é o seguinte, o arco-íris, ele possui todas as cores visíveis, só que a gente consegue distinguir dessas 7. Então, os que têm o maior comprimento de onda são o vermelho e o que tem o menor comprimento de onda, o violeta, tá? Então, todas as cores que a gente vê tá dentro desse extremo entre o vermelho e o violeta, tá bom? Então, no arco-íris a gente tem todas as cores visíveis. O prisma de reflexão total, gente, é um prisma, olha, aqui dentro desse periscópio, tem um exemplo aqui. A luz, ela incide nessa face e aqui ela sofre uma reflexão interna total, tá? Porque aqui ela tá indo do prisma pro ar. Só que, devido ao ângulo de incidência aqui, ele sofre uma reflexão, porque o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, já que ele está indo do meio mais refringente, que é o prisma, para o menos refringente, que é o ar. Então, ele sofre um desvio aqui, e aqui pode ter um outro prisma. E ele vai sofrer de novo outra reflexão aqui. Então, esse observador vê exatamente um objeto aqui, tá bom? Isso tem no livrinho de vocês também. Aí é o seguinte, eu deixei nos próximos slides um material que eu acho que vai servir de referência e umas notícias muito interessantes, umas matérias muito interessantes. Eu gostaria que vocês dessem uma conferida, tá? Efeitos: refração atmosférica, miragem, arco-íris, o brilho do diamante e a fibra óptica. Miragem alto mar ou navio fantasma. Então, como você vê aqui, ó, tem um navio aqui e um outro aqui de cabeça para baixo em cima, tá? Então, esse é o fenômeno. Arco-íris duplo. E aqui, algumas pinceladinhas só nos conteúdos de matemática. Então, teorema do ângulo raso, a gente está usando muito. Trigonometria, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, os valores dos ângulos notáveis, tá? Classificação de alguns ângulos, por quê? Por que é importante a gente saber o que é um ângulo suplementar, um ângulo complementar, ângulos opostos pelo vértice? Porque a gente vai usar muito também o teorema das retas paralelas, aonde duas retas paralelas R e S atravessadas por uma reta transversal, vai haver correspondência entre os seus ângulos, tá? Alterno externo, alterno interno. Então, aqui eu deixei as relações bem explícitas, tá? Os alternos internos aqui é o A e o G, o D e o F, tá? Então, o G é igual ao A e o F é igual ao D, que nem tá nas cores aqui.
Os alternos externos são o H e o B, o E e o C. Então, é igual ao C e o H é igual ao B, tá bom? E aí, os correspondentes, né? O que são os ângulos correspondentes? No caso aqui, os que são opostos pelo vértice, né? O G, o E, o C, o A, acaba que um é igual ao outro e assim vai. Como o H é igual ao F e o F é igual a D, então H é igual a D e assim por diante, tá bom? E é por isso, a gente fica por aqui. Na próxima aula, eu posto a resolução de alguns exercícios, tá? Do capítulo 10. E na aula que vem eu passo a atividade para vocês entregarem os exercícios, tá bom? Se cuidem, qualquer dúvida, me procura, manda mensagem para mim. Até mais, tchau, tchau.